PSOL e entidades como a Sociedade Brasileira de Bioética acionaram o Supremo contra uma norma do Conselho Federal de Medicina que restringiu o aborto legal. O procedimento é feito em casos de interrupção de gestação avançada e de estupro. As informações com o repórter Pablo Lemos. O PSOL e a Sociedade Brasileira de Bioética pedem a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada na última quarta-feira, 3 de abril. A norma passou a proibir procedimentos recomendados para casos de aborto legal acima de 22 semanas. A petição foi enviada ao Supremo Tribunal Federal em meio a processos que já tramitam na Corte desde 2022 e que pedem que o STF garanta a possibilidade de aborto nas hipóteses previstas em lei. O texto afirma que impor a obrigatoriedade de manter a gravidez até a adoção representa uma grave violação de direitos humanos, tratamento desumano e degradante pelo Estado e contraria a Organização Mundial da Saúde. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que proíbe médicos de realizarem a chamada assistolia fetal, que seria a utilização de medicações para parar os batimentos cardíacos do bebê antes de sua retirada do útero. O procedimento é usado nos casos de aborto legal decorrentes de estupro. A decisão de Moraes veio após um pedido do PSOL, que questionou a decisão do Conselho Federal de Medicina no Supremo Tribunal Federal. O ministro avaliou haver indícios de abuso do poder regulamentar por parte do CFM, ao limitar a realização do procedimento médico reconhecido e recomendado pela OMS e previsto em lei. Essa e outras notícias você confere no site do SBT News. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de maio de 2024. São 18 horas e 30 minutos. E como você viu, o famigerado Conselho Federal de Medicina volta a atacar o CFM, que durante a pandemia defendeu o uso da cloroquina e de outras drogas ineficientes, ineficazes contra a Covid-19, que se acumpliciou com Bolsonaro na eleição de 2022, agora quer obrigar mulher estuprada a ter o filho do estuprador. Vamos em frente. O CFM condicionou o uso de cloroquina e hidroxicloroquina a critério médico e consentimento do paciente. Mais pérolas do CFM. Definiu como experimental uso por inalação de hidroxicloroquina e cloroquina para combater a Covid. Inalação, veja só, de remédios que não têm a menor relação com a Covid-19, como atestou a ciência e, sobretudo, a Organização Mundial de Saúde. Bom, antes de chegar ao último abuso do Conselho Federal de Medicina, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar seu like nesse vídeo e compartilhá-lo. Vamos lá. O Ministério Público Federal, em ação da Defensoria Pública da União, se manifestou contra o parecer do CFM por cloroquina, processou o CFM. O uso de cloroquina e hidroxicloroquina na prevenção e tratamento da Covid-19 não deve mais ser considerado pelo Conselho Federal de Medicina. São médicos que estavam propondo o uso de drogas que não têm a menor eficácia, comprovadamente por montes de estudos feitos no planeta inteirinho. E a Associação Médica, em 2022, criticou um comício que o Bolsonaro fez nesse Conselho Federal de Medicina, que na verdade tratou de se acumpliciar a esse sujeito, recomendando cloroquina para agradá-lo, para conseguir benesses durante o governo dele. Muito bem, feita e composta por médicos reaças, esse conselho agora investe contra os direitos das mulheres de não suportarem os efeitos de um estupro,
de um estupro. Então vamos lá. Um médico anti-aborto representou o Conselho Federal de Medicina em audiência sobre violência contra mulheres. Isso aconteceu agora em maio deste ano. O Conselho Federal de Medicina escolheu ser representado pelo médico bolsonarista e abertamente anti-aborto Rafael Câmara na Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência e Assédio Sexual contra Mulheres na Câmara de Vereadores de São Paulo, que investiga a interrupção dos procedimentos de aborto legal na cidade, que começaram a acontecer depois que o CFM tomou medida para impedir que as mulheres se livrassem dessa carga pesadíssima que é um ser humano ter que suportar dentro do seu corpo o restante da violência de alguém. O Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, silenciou diante do negacionismo de Bolsonaro, abraçou a cloroquina. O Conselho de Medicina voltou a defender remédios sem eficácia e foi aplaudido por médicos. O Conselho Federal de Medicina bolsonarista tentou impedir o uso do canabidiol, que é derivado da folha de maconha, que é usado no mundo inteiro, na Europa inteirinha, nos Estados Unidos. Tentou impedir o uso desse medicamento tão importante no Brasil e apoiou Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022. Fez esse discurso para os médicos e foi contestado. Após a visita de Bolsonaro, médicos lançaram inclusive um manifesto contra o Conselho de Medicina por se acompliciar a um presidente, a um político que era abertamente anti-ciência. E é aí que o Conselho de Medicina decide emitir uma resolução que disciplina, segundo eles, o uso do procedimento em caso de aborto a partir da 22ª semana de gestação. O Conselho Federal de Medicina aprovou a Resolução 2378 de 2024, que veda ao médico realizar a sistolia fetal antes dos procedimentos de interrupção da gravidez acima de 22 semanas nos casos oriundos de estupro. O documento foi publicado no dia 3 de abril no Diário Oficial da União e já estava em vigor. Porém, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a resolução do CFM que dificultava o aborto em gestação decorrente de estupro. Na avaliação preliminar do ministro Alexandre de Moraes, o Conselho Federal de Medicina ultrapassou seu poder regulamentar. O Alexandre de Moraes suspendeu resolução do CFM que proibia a utilização da técnica de assistolia fetal. E agora, minha amiga, meu amigo, o Conselho de Medicina declara guerra ao ministro do STF e prepara recurso contra a decisão dele que suspendeu a resolução sobre o aborto. O ministro do STF considerou que a entidade abusou do poder de regulamentar e o CFM prepara agora um recurso para tentar reverter a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que suspendeu uma resolução publicada pela entidade no mês passado para restringir o aborto. O CFM proibiu os médicos de fazerem um procedimento clínico chamado assistolia fetal, que consiste na indução da parada do batimento cardíaco do feto antes de fazer o aborto. E médicos começaram a ser ameaçados e até demitidos por conta dessa resolução do CFM. Como o método é considerado essencial para o aborto depois das 20 semanas, na prática, a resolução dificulta a interrupção da gestação. Uma das justificativas usadas pelo Conselho de Medicina foi a de que o procedimento é profundamente antiético e dane-se a mulher que foi estuprada, ela que tenha o filho do estuprador. Bom, o fato é que o Alexandre de Moraes decidiu suspender os efeitos da resolução até o STF bater o martelo sobre o tema, e a corte, como é progressista, seguramente vai manter a decisão do Alexandre de Moraes
em favor da ciência e em favor do humanismo, em favor dos direitos humanos, em favor daquelas que têm uma sociedade que legisla sobre o seu corpo, que legisla sobre uma decisão individual de uma mulher sobre o que acontece dentro do corpo dela. Uma violência que todos os países civilizados do planeta não fazem mais. Nos Estados Unidos, aqui na Argentina, na Noruega, na Dinamarca, na Bélgica, na Suíça, na Austrália, no mundo, em todo o mundo desenvolvido e civilizado, as sociedades não legislam mais sobre o corpo da mulher, porque é só a ela pertence, e quem carrega os efeitos de uma gravidez e quem carrega o produto de um ato de violência dentro de si é a mulher, e ninguém pode obrigar um ser humano a passar por isso para o resto de sua vida, a passar pelos frutos de um aborto para o resto da sua vida. Isso é monstruoso, e parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, e que essa guerra seja vencida e que esses médicos sejam expostos à execração pública pelo comportamento nocivo à civilização que eles adotam, e não é de hoje. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.